Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a implementação de um grafo utilizando lista de adjacência com a linguagem C. Eu vou estar fazendo uso aqui de um código do site Programis e eu vou deixar o link aí na descrição, né? Então vamos lá. Bem, diferente da matriz de adjacência, a lista de adjacência é um pouco mais complexa, porque ela já envolve o uso de struct. E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, como funciona, né, como é implementar. Bem, esse código ele vai nos retornar esses seguintes sprints, né, que representam a nossa lista de adjacência. Então aqui na esquerda, né, dos dois pontos, eu tenho meus nós, né, e aqui na direita eu tenho todos os nós que aquele meu nó aqui da esquerda tem conexão. Então o 0 eu sei que ele tem conexão com o nó 3, com o nó 2, com o nó 1. O 1 eu sei que ele tem conexão com o nó 2 e com o nó 0. E assim sucessivamente, né? Então, isso nos leva às nossas structs que a gente vai estar utilizando, né? Que eu vou estar explicando ela aqui para vocês. Primeiro, a nossa struct node, que é justamente esses carinhas aqui, né? Ela vai representar os nós que aquele meu vertex, como ele chama aqui, tem conexão, né? E aí, vocês podem ver que ele armazena um inteiro, que no caso é o valor, né? E também ele apresenta um ponteiro para node, e ele chama aqui de next, que é justamente o próximo nó que vai ter nessa lista, né? Que para quem não percebeu ainda, isso aqui é nada mais nada menos que uma lista encadeada. E aí aqui no final, né, a gente define aqui como dar o nome de create node, né? A nossa struct, para a gente chamar ela aqui direto. Beleza. E aqui a gente tem também a nossa struct graph, né? Que ela é justamente essa parte aqui da esquerda, ó. Essa onde tem aqui vertex 1, vertex 2, vertex 3. Que vai ser a nossa lista com os nossos nós, né? E a gente tem aqui a variável num vértice, que vai justamente guardar a quantidade de vértices que vai ter no meu grafo. No caso aqui 1, 2, 3, 4, nessa daqui teria 4. E a gente também vai ter uma lista, né, de uma lista de nós, né? Por isso que aqui ele coloca um ponteiro de struct node, né? E aí isso é o quê? Porque esse vai apontar para esse, que vai apontar para esse, que vai apontar para esse. Vai ser uma lista, entendeu? Uma lista onde eu vou ter esses valores aqui da esquerda armazenados, né? Bem, e essas aqui são as nossas funções, ou, perdão, as nossas structs que a gente vai estar utilizando, né? Indo aqui para main, a gente vem aqui primeiro que a primeira coisa que ele faz é usar essa função create a graph, né? E passar o número 4 para ela. E o resultado, e essa função ela vai retornar para a gente, né, um ponteiro de graph, que do tipo graph, aquele que a gente viu lá em cima, a struct, e vai armazenar nisso aqui, né? Para depois estar adicionando aí as conexões. Mas vamos dar uma olhada nessa função create a graph. Subindo aqui, a gente vê ela aqui, bonitona. Então aqui vamos ver como é que funciona a nossa função create a graph, né? Aqui eu recebo o número de vértices que eu vou querer, que lá eu estou passando 4, né? E aqui já na primeira linha eu vou estar armazenando o endereço de memória, essa variável graph, né, que é do tipo ponteiro de graph, nossa struct que a gente viu lá em cima. E eu vou estar reservando um espaço de memória usando a função malloc do tamanho de uma struct graph, né? Size of aqui para a gente pegar o tamanho e struct graph é a nossa struct que a gente viu lá em cima. Essa daqui. Então, a gente reserva espaço na memória e atribui ele a graph. Beleza. Aí, primeiro eu vou alterar o número de vértices de graph, né? Que eu vou dar o número de vértices aqui que a gente passou na função. E depois eu vou pegar a minha lista, né? Meu add list, e vou alocar nela um espaço
correspondente ao número de versos que a gente tem, né? No caso lá a gente tinha passado 4, aí seria 4 vezes o tamanho de um nó. Porque a minha lista ela vai armazenar 4 nós. Então a gente reserva esse espaço aqui da memória para minha add list. Então aí vai ser uma lista mais ou menos aí de tamanho 4. Mais ou menos não, de tamanho 4. Começa em 0 e vai até o 3. E aí tem todos os meus nós nela. E aí, já alocado a memória para essa add list, a gente vai começar a preencher ela, né? Ou melhor dizendo, cada um desses nós que tem, né? Lembrando aqui, ó, que um nó ele tem um inteiro e um ponteiro para o próximo nó, né? Que são esses valorzinhos aqui, né? Então aqui ele trafega por essa nossa lista, né? Então ele vai aqui o 0, 1, 2 e o 3, né? E ele vai colocando null em cada um delas, né? Porque aqui a gente não pegou, não está recebendo os valores ainda, né? Então meio que essa lista ela vai estar meio que apontando para nada até a gente começar a preencher. E aí depois ele retorna o ponteiro aqui que a gente fez lá, que está com tudo isso já alocado, né? Então, em resumo aqui, a função createAgraph, ela aloca a memória, né, para a nossa struct graph e a lista, né, que contém os nossos nós, né. E aqui, depois a gente vem aqui, a gente adiciona 4 edges, né, 4 conexões entre os nós, né, usando a função add_edge, né. E aqui a gente passa o nosso ponteiro do nosso grafo e os nós que a gente quer fazer conexão. No caso aqui, eu quero fazer a conexão do 0 com 1, né? E como é que isso acontece lá na função? A gente vem aqui na função add_edge, né? A gente recebe aqui o nosso ponteiro de grafo, a gente recebe o primeiro nó, que a gente chama de S, e o segundo nó, que a gente chama de D, né? Lembrando que aqui a gente vai fazer a conexão entre os dois nós. Então, ela não é unidirecional. Bem, primeiramente, o que é que a gente faz? A gente vai criar um nó, né? E para isso, a gente vai estar usando a função createNode, né? Que ela vai retornar um endereço de nó para a gente, né? E aqui ele está passando o valor de D. Agora vamos dar uma olhada nessa função createNode antes, né? Bom, a função createNode ela recebe esse valor, né? O valor que vai estar no meu nó. Ela vai reservar espaço na memória do tamanho de um nó e endereçar esse espaço na variável nextNode, né? Ela vai atribuir ao valor do nosso nó o valor de V que a gente passou, e também ela vai fazer com que o próximo dele seja nulo, porque aqui a gente acabou de criar ele e por enquanto ele não aponta para ninguém. E vai retornar esse endereço de memória, né? E aqui, cadê onde a gente tinha parado? Pronto. E aí, beleza. Aí ele vai e criou esse nó aqui ele criou esse nó, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nó que a gente criou agora e vai fazer ele apontar para o nó que já tinha naquela posição. No caso, imagina que isso aqui não tem nada aqui na direita, né? Dos dois pontos. Esteja só 0, 1, 2, 3. E lembra que quando eu falei anteriormente, isso aqui tudo vai estar nulo, né? Porque até agora a gente não adicionou nada, né? Então ele vai pegar esse graph e vai acessar a nossa lista de adjacência na posição S, né? Que é do nó que a gente quer. E simplesmente vai estar nulo lá, né? Porque até agora a gente não adicionou nada. E a gente vai fazer com que esse nosso novo nó que a gente criou aqui em cima, ele aponte para o que está aqui, que no caso vai ser nulo também, né? Mas, por exemplo, se já tivesse, por exemplo, aqui na linha 0, se já tivesse um 3 aqui, né, esse next ia apontar para esse 3. Então, ele meio que está empurrando os outros nós que já tem conexão para a direita, né? E tomando o lugar deles. E aqui, depois que ele faz essa atribuição, ele vem aqui em graph, de list S, e ele vai colocar esse nó, né? Foi aquilo que eu falei. Ele faz com que esse novo nó aponte para o nó anterior, que por sua vez vai estar apontando para os outros nós anteriores, né? E aí esse novo nó ele assume o lugar que o anterior dele estava, né?
E aí a gente fez isso de S para D, né? Agora a gente tem que fazer o inverso, né? Porque não é unidirecional esse gráfico que a gente está fazendo aqui. E aí a gente faz o mesmo processo. A gente cria outro nó, só que dessa vez passando S. Faz com que o, o, o próximo desse novo nó que a gente criou seja o anterior dele, né, na lista. E depois a gente substitui o anterior na lista por ele, né, aqui. E aí ele vai empurrando, que a gente tinha falado. E aí ele faz esse processo aqui repetidamente, até adicionar esses quadros, né? E aí agora a gente chega na parte de printar, né? Para ele printar nesse formato. Aqui a gente tem a função printGraph, né? Que ela recebe o ponteiro do grafo. E ela tem esse int v aqui, que vai ser o número de vértices. E ele vai, né, printar cada linha dessa aqui, separadamente, né? Só que para printar cada um desses valores aqui, que tem em cada nó, né? Ele pega nessa variável temp e salva aquela lista daquele nó. Então ele começa aqui com 0, então ele salva essa lista aqui do 0. Ele começa e depois vai para o 1 e pega essa lista aqui do 1, né? E aí dentro desse while aqui, ele vai printando cada um desses valores, o 3, o 2 e o 1. Né? E aí ele vai, né, transitando entre os valores, justamente fazendo com que o temp seja igual ao temp next, né? Então ele printa esse, aí o next desse é o 2, o next desse é o 1, e aí depois é null, por isso que ele não printa nada. E é isso, essa é a implementação de um grafo utilizando uma lista de adjacência. Espero que tenha lhe ajudado. Até a próxima.